Olha, a gente está monotemático hoje, mas vale mudar um pouquinho de assunto, porque tem outras coisas acontecendo de forma bastante importante aqui em Brasília também. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal, depoimento que está marcado para as 3 horas da tarde, no âmbito ali daquele inquérito do Eduardo Bolsonaro, ele que está sendo investigado agora pelo Supremo Tribunal Federal por estar nos Estados Unidos, então, tentando pedir uma ajuda para o governo norte-americano, para o governo Donald Trump, para atingir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com possíveis sanções. Jair Bolsonaro vai ser ouvido porque ele deixou claro que é ele quem sustenta o filho nos Estados Unidos. Sabemos que até uma das fontes de renda do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é o salário que ele recebe do Partido Liberal e que ele está repassando, então, para o filho Eduardo lá nos Estados Unidos. Andresa, um ex-presidente prestando depoimento mais uma vez no âmbito de um inquérito em que ele nem está envolvido. A gente está bem de ex-presidente, né? Dois ex-presidentes foram presos, né? Um está preso agora, que é o Fernando Collor, ainda em prisão domiciliar. O Lula foi preso, né? A Dilma foi cassada e agora o Bolsonaro prestes a em vias de ir para a prisão. Então, assim, o histórico pós-redemocratização do país de ex-presidente é bastante agitado, né? Digamos assim, sentar naquela cadeira acaba não sendo tão fácil. Com relação ao Bolsonaro, assim, ele está depondo aqui em Brasília na Superintendência da Polícia Federal. Ele poderia, inclusive, optar por depor em outro lugar, se isso pudesse incorrer de alguma forma na segurança dele, mas ele foi lá. O Bolsonaro tem ido, né? Todas as vezes que ele é chamado a depor, ele tem ido. Ele não está pedindo para a defesa do Bolsonaro, não pede para adiar esses depoimentos, então acho que é tudo também uma forma de evitar, né, uma prisão antecipada, qualquer coisa nesse sentido, porque o Alexandre de Moraes está muito de olho em tudo que está acontecendo. A gente viu aí com relação à Zambelli. A Zambelli saiu do país, não existia nenhum tipo de restrição para que ela saísse do país, né? Colocou o pezinho lá fora, já foi feito um pedido de prisão, né, dela e tudo, porque se considerou que ela poderia tá fugindo aí do processo. Com relação ao Bolsonaro, chamou muita atenção essa atitude do ministro Alexandre de Moraes, porque afinal é um pai que está sustentando o filho, né? Então, como é que você vai também dizer alguma coisa com relação a isso, né? Quem está, de certa forma, desafiando aí a justiça brasileira é o Eduardo Bolsonaro, que é bem grandinho, maior de idade, né? Deputado federal, que está nos Estados Unidos e, na interpretação, né, de algumas pessoas, está ferindo aí a soberania nacional, pedir para que o governo norte-americano interfira no Brasil, dizendo que aqui tem censura, essas coisas todas. Agora, nesse caso, né, o Bolsonaro acaba conseguindo uma visibilidade, um holofote, que é tudo que ele quer, que é se vitimizar perante o Supremo Tribunal Federal. Ele tem dito muito isso, que ele é perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. E esse tipo de atitude que o ministro Alexandre de Moraes, e quem trabalha com ele diz que ele age com o fígado, que ele não ouve muito os seus auxiliares e tal, e quando se sente provocado ele reage, acaba ajudando o Bolsonaro a criar em torno dele, em torno do eleitorado dele, que ele tem um eleitorado bastante considerável. Vamos lembrar que o Lula e ele, a diferença foi muito pequena nas eleições, e a gente está vendo a direita aí se movimentando com bastante força para as eleições do ano que vem. Então, o Bolsonaro não está morto politicamente, por isso que ele ainda insiste também que ele pode ser candidato, né, à presidência da República, porque a gente fala que em política não existe espaço vazio, então ele está ocupando esse espaço, esse discurso até onde ele puder. Mas voltando para o depoimento, é isso, virou ali um grande show, está cheio de carro da Polícia Federal lá na frente da Superintendência da PF, não sei se a gente vai ter imagem, tem imprensa de tudo quanto é lugar ali na frente também, toda uma segurança reforçada para esse depoimento do Bolsonaro, que dessa vez eu acho que está mamão com açúcar para ele, porque ele está sustentando o filho dele. Está sustentando com o dinheiro do Pix que ele recebeu ali, ele pediu para as pessoas fazerem Pix para ele por conta da sua defesa ali naquele primeiro episódio do Alexandre de Moraes. Se as pessoas doaram o Pix para o Bolsonaro, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, né? Então, assim, elas estão doando e não está escrito lá que tem que ser para isso ou para aquilo. Então, também é um ponto ali muito frágil, né,
desse pedido, né, de depoimento do Bolsonaro. Ele tem outras coisas que ele fez do verão passado, que assim, aí sim o incriminam, né, que é todo um estímulo, né, a um golpe no país. Ele, de fato, já ficou comprovado que participou disso. E, para concluir, o que se fala é que o que o Mourão fez, né, o Hamilton Mourão, que era o vice-presidente da República, que disse que recebeu um telefonema do Bolsonaro antes do depoimento e que isso sim poderia interferir no processo, esse sim é um caso mais grave que poderia até gerar uma prisão, porque aí é uma interferência, né, dentro de um processo judicial. Inclusive, a gente discutiu bastante isso aqui, Andresa, de que pode ou não pode entrar em contato com a testemunha. Jair Bolsonaro entrou em contato com Hamilton Mourão e o próprio Hamilton Mourão deixou isso claro, explicou que houve, contou que houve esse telefonema e que o ex-presidente Jair Bolsonaro só queria reafirmar alguns pontos do depoimento do Hamilton Mourão. Depois, Hamilton Mourão acabou voltando atrás e disse que não, que Jair Bolsonaro havia entrado em contato apenas para relembrar a data do depoimento dele, da oitiva dele, mas a gente já sabia que não era bem assim. Agora, voltando a Eduardo Bolsonaro, a Andresa também falou um ponto interessante, que é o Pix. Carla Zambelli teve o Pix bloqueado também, né? Todas as transações bancárias possíveis da Carla Zambelli foram bloqueadas, desde investimentos até transferências, incluindo o Pix. Ela também recebeu dinheiro de uma vaquinha, e aí o Alexandre de Moraes, o ministro, disse que ela poderia estar utilizando esse dinheiro lá fora, ou seja, o ministro está cercando de todas as formas, pode estar dentro de inquérito, pode não estar dentro de inquérito, mas ele está cercando. Tá, com relação a Zambelli, o que foi feito foi uma asfixia ali dela para tentar ver de todas as formas, né, que ela não consiga se movimentar mais. Se ela vem à tona. Exatamente. Aquele cabelo vermelho dela é fácil de enxergá-la aí onde ela estiver, e foi muito interessante a forma como ela foi localizada, né, que se descobriu ali por acho que é um aplicativo do Google, um mecanismo ali. A gente falando de internet hoje. Exatamente, né, hoje em dia não dá para se esconder. Exigente ao trabalho dele, ele é um ensaio por ministro e outras coisas. E com relação a esse caso da Zambelli, ela contratou um hacker, o famoso hacker, parece que só tem um hacker no Brasil, que é o Walter Delgatti, para que ele pudesse acessar o sistema do Tribunal de Justiça e fazer um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele também é interessado nisso e ele também está no julgamento. Essa questão já foi discutida pelo Supremo, já está apaziguado, os ministros entendem que tudo bem, que ele pode ser personagem, né, da própria causa. Isso tem gerado bastante discussão no meio jurídico. Mas o fato ele tem cercado ali realmente. Com relação ao Mourão, o que aconteceu, eu entendo que eles não podem conversar, né, porque ali... Só que a gente só descobriu por conta da imprensa, inclusive acho que uma reportagem aqui do Metrópolis, que o Mourão acabou falando demais, porque senão a gente nunca saberia, né, a gente diz que um furo jornalístico é aquilo que você nunca saberia, a não ser que a imprensa te contasse, e esse foi um furaço de reportagem, porque mostrou ali uma tentativa, né, de combinação do jogo, né, antes do depoimento do Mourão, que estava ali quietinho, né, parecia que tem alguns personagens ainda dessa história que estavam muito escondidos ali embaixo da mesa. O Mourão era vice-presidente da República, por mais que ele realmente não tivesse um entrosamento com o Bolsonaro tentou afastá-lo o tempo todo, e o Braga Neto entra mais fortemente no governo justamente para ser o vice, né, na reeleição, e era ele ali que fazia esse papel. Mas ele também estava no governo e sabia muito bem o que estava acontecendo, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio, que também disse que não sabia de nada, mas que também não saía do Palácio do Planalto, né? Estava ali o tempo todo, se beneficiou muito das lives que o Bolsonaro fazia. Isso ajudou, sem dúvida, a virar governador de São Paulo e deu um protagonismo a ele. Então agora ninguém sabe, ninguém viu se passando lá. Então, o Alexandre de Moraes já deixou claro que ele para assegurar a democracia num momento em que o país praticamente, né, por muito pouco, não sofreu ali um golpe militar, mas tem muita gente que entende que ele já está
passando dos limites e que os fins não justificam os meios. E a gente já viu isso acontecer na Lava Jato com o Sérgio Moro, e o final daquela história foi ruim, porque a Lava Jato acabou sendo totalmente desfeita, né? Lavada. Totalmente lavada, e acabou que um trabalho foi feito ali, de muitas delações, de muitas coisas que ficaram comprovadas com relação a isso tudo. Então, o ministro é um ministro que anda com muitas seguranças, é um ministro que também teve a sua vida totalmente impactada por esses episódios e ele bola fora como um Mourão, falar alguma coisa. Lembrando que o filho, Eduardo Bolsonaro, também tem que prestar um depoimento, ele vai prestar esse depoimento, ele ainda está nos Estados Unidos, vai prestar o seu depoimento de aspirar. Se a gente tiver imagem, para a gente aqui, por favor. Eu queria rodar um trechinho do voto do ministro André Mendonça de ontem, para vocês entenderem. Ele falou muito, não falou nada. Espero que ele com pensamento aí pela divergência que a gente acredita que ele vai abrir nesse voto dele. E a gente pode rodar um trecho Vamos falar sobre liberdade de imprensa, porque o ministro falou sobre censura, liberdade de imprensa e também falou sobre a questão do Supremo estar legislando, não só ele, mas ele também falou questão de com o ministro Barroso, que é o presidente da Suprema Corte, e fez não era o Supremo passando por cima do Congresso Nacional, era o Supremo fazendo o seu trabalho de... Era um problema que ele foi provocado, ou seja, se o Congresso legislar, o que vai valer no futuro vai ser o que o Congresso determinar. Vamos ver o que disse então André Mendonça.